a sua história. Como é que começou? Ele falou assim que você teve uma história muito foda aí. O que aconteceu? Você falou que você teve filho bem Sim, cedo. bem cedo. Né? E automaticamente, quando vem a filho, vem as responsabilidades, independente da idade que a gente esteja, né? Quando a gente acontece esse fato. Conta pra gente, como é que foi o seu início antes de você hoje ser um dos sócios aí do Thiagão? Cara, inicialmente eu morava na casa da minha mãe. Aí a Priscila ficou grávida, a gente teve a notícia. Foi um susto para a família toda. E, cara, eu acredito que foi esse o divisor de águas para mim, que eu comecei a mudar a minha mentalidade. De menino para homem, sabe? Do que você realmente precisa fazer algo acontecer. Você precisa realmente acreditar em si mesmo. Então, eu tive esse impulso, que foi meu primeiro filho, que foi a Brisa, a mais velha. Só que tem muita gente que não tem, né? Então, no meu caso, eu comecei a trabalhar com milhas aéreas. Eu conhecia muita gente que viaja. Como eu te falei, assim, eu sempre amei viajar, é minha paixão viajar. E para mim é muito legal trabalhar com isso, fazer pessoas viajar, sabe? Então, eu comecei a trabalhar com milhas e, cara, sabe quando o negócio ele dá mais certo do que você espera? É uma coisa que você não planeja. Eu acredito que foi a mesma coisa da consultoria, né, o Thiago? Então, assim, a coisa deu tão certo que eu, com 2 anos de eu vendendo passagens aéreas, eu comecei a procurar investimentos. Eu comecei a investir em fundos imobiliários. Inicialmente, minha ideia era mais ganhar dividendos, sabe? Só que é um processo muito lento. E eu fui percebendo que ia ser uma coisa demorada. E, cara, eu fui cada vez buscando mais coisas para conseguir investir, para conseguir gerar renda passiva. Na verdade, o que eu tenho vontade de verdade é viver de renda passiva. Sim. O que também tem muito a ver com a Jesus, o motivo de eu ter entrado, tirando a consideração assim, de irmão que eu tenho pelo Thiago. E, assim, o potencial do negócio é óbvio, né? Que é o principal. Porque, assim, não adianta a gente ter consideração e investir num tiro no escuro. Exatamente. Sabe? A gente não investe na ideia de alguém porque a gente gosta dela, né? É a verdade. A gente investe numa ideia porque ela tem potencial. E a Jesus, assim, desde que me foi apresentada essa ideia, foi uma das melhores uma das melhores propostas de investimentos que eu tive nos últimos tempos. Melhor do que fundo imobiliário, melhor do que ações na bolsa. Então, assim, eu comecei a vendendo passagens com milhas aéreas para amigos, para conhecidos, familiares. Eu comprava milhas e eu comprava num valor e vendia por outro. É bem simples o processo, só que atrás disso tem todo um processo de geração de milhas, né? Comprar barato e vende caro. Cara, basicamente. Tá. Mas tem todo um risco que você corre, né? Porque companhias aéreas têm um certo preconceito com venda de passageiro com milhas. Sim. Lá em Belo Horizonte é o polo das milhas. As maiores empresas de milhas do Brasil estão em Belo Horizonte. Então, assim, eu tive esse impulso também, né? De eu ver, assim, eu já vi muitas entrevistas do Max, da Max Milhas, e eu vi, cara, ele também começou do zero. Né? Ele tem uma história, quem puder assistir, é muito interessante a história dele. Ele criou um site para vender uma passagem por dia e acabou que a Max Milhas é uma das maiores empresas de milhas do Brasil. Então ele foi um cara que também começou do zero e serviu de inspiração para mim. E eu pensei, se ele conseguiu, por que eu não consigo? E hoje a Fácil ele fatura de 7 a 8 milhões por ano. Caraca, velho. E sensacional. A gente está em Portugal também, estamos abrindo... na verdade, a gente sempre esteve em Portugal, a gente está formalizando agora para alcançar o público africano, né? Porque na Europa, na África, não existe essa modalidade de viagem, vamos dizer assim, entre aspas, né? De viajar com milhas. Aqui já é comum. Teve toda uma educação do mercado, que tem muito a ver também, que é parecido com a análise esportiva, né? Com o mercado FIFA. Você tem que educar o mercado, para o mercado saber o que você está fazendo. Porque, senão, qualquer pequeno problema que tem, né? Não só em milhas, em análise de FIFA, mas em qualquer outra coisa, você que apresentou a ideia, você é o responsável pelo problema. Então, assim, aconteceu toda uma evolução, né, da gente entrar no mercado português, no mercado africano, com a Fácil. E, cara, hoje, assim, a empresa está voando, sabe? Então, hoje, meus 2 focos de vida, assim,
são a Fastly e a Jesus. É fazer essas duas empresas darem certo. Tirando isso, eu sempre fui uma pessoa muito controlada, sabe? Sempre tive um bom suporte familiar. Tirando essa eventualidade de eu ter sido pai cedo, e assim, não me arrependo nada. Eu não consigo imaginar minha vida hoje sem meus filhos, sabe? E, cara, é uma coisa muito louca, né? O jeito que as coisas vão acontecendo, quando você para analisar depois como que aconteceu, você pensa assim, não poderia ter sido melhor se fosse diferente. Sensacional, sensacional. Cara, é muito louco ele falar que ele tem 2 filhos com 23 anos, daqui a pouco o cara tem 30 anos, tá com um filho de mesma idade que ele praticamente, né? Exatamente.